Que bom, né? Um momento que a gente pode falar de coisas tristes, mas logo vir um consolo do Espírito Santo. Isso é bom demais, Verdade, né, gente? verdade. Pastor Jean, tá de volta ou não? Tá de volta já? Ainda não? Então deve estar ligando. Não sei se ele já está deve estar em casa hoje, porque não está ainda, né? Pastor, então liga pra gente que a gente está com saudade de ouvir a sua voz. Agora, pastor Vanderlei, tem essa história de 14 anos com Noite de Companhia que marcou a sua vida. Eu queria que você falasse um pouco, dar um passadão sobre isso. Fica à vontade. Quer dizer, aproveitando a sua sugestão, tem coisas assim que marcam a vida da gente. E no dia a dia, eu quero crer que todos nós, em algum momento, vamos ficar assim, um pouco desanimados, frustrados, cansados com aquilo que a gente faz. E comigo não é diferente. E principalmente pelo fato de ter muita atividade, graças a Deus pelas atividades, não é? Mas às vezes tem momentos em que a gente pensa assim, parar tudo, sabe? Recomeçar em outro lugar, em outro ambiente, com outra proposta. Mas quando a gente recebe o retorno, principalmente daquilo que a televisão faz, e para nós que fazemos uma televisão como é a Rede Super, que não tem uma proposta mercantilista, eu diria a proposta da TV como um todo é uma proposta altruísta, e os apresentadores também são altruístas do ponto de vista de que boa parte, 99% dos que vêm aqui para dentro dos estúdios, vêm para dar a sua contribuição de forma voluntária, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho o retorno do trabalho que nós fazemos. E quero crer que o que acontece comigo acontece com vocês. Eu estava no meu gabinete parlamentar há uns 3 anos atrás e de repente entrou alguém da minha assessoria e disse assim para mim, tem um moço aí fora querendo conhecer o senhor e quer só dar um abraço no senhor. Eu já estou acostumado muito com isso, as pessoas passarem por lá e querer entrar para me dar um abraço, né? Aí me dá um abraço, aí junto com o abraço vem mais uma história e tal. Eu já estou acostumado a ser, então procuro, na medida do tempo que eu tenho disponível, receber a todos. E esse rapaz chegou, não sabia quem era, falei, pede ele para entrar. Entrou um rapaz bonito, na época, uns não 28, era o Felipe, não, 28, né? 29 anos. Não era o Felipe não, mas era alto como o Felipe. Olá, Felipe. E então, quando ele entrou, ele disse assim para mim, eu vim aqui só para conhecer o senhor e para dar um abraço no senhor. Eu falei, olha, que bom, que honra para mim e tal. Aí me deu um abraço. Aí ele me perguntou se podia contar um pouquinho da história dele. Eu falei, pode. Aí ele me disse, eu era presidiário, eu estava cumprindo pena por assalto à mão armada, e lá no presídio eu assistia ao seu programa. E assistindo o seu programa, eu me converti. Aí ele deu o resumo da história dele. Eu estou agora em liberdade condicional, tenho pena ainda a cumprir, eu vivo com uma mulher, tenho 3 filhos com ela, e ela está esperando o 4º filho, mas eu quero agora viver essa nova vida que eu descobri que tem. Na hora que aquele moço me contou a história, eu pensei, gente, o que nós vamos fazer com esse moço? Deixar ele embora agora? Para onde esse moço vai? Saindo, recém-saído do sistema penitenciário, com 3, 4 filhos para cuidar. Aí, naquele momento, eu pensei, conversando com o Moacir, como é que nós vamos fazer? E lembramos de um irmão nosso, empresário, lá da Igreja da Lagoinha, que tem uma empresa de prestação de serviço na área automotiva. Aí eu liguei para ele, era o Paulinho, falei, Paulinho, tem um moço aqui, a história dele é essa, essa e essa. Você consegue um emprego para ele aí? O Paulinho me disse assim, pastor, eu não tenho nada para ele fazer aqui, a não ser se eu der um serviço a ele aqui para ele varrer o chão da oficina. Eu falei, Paulinho, você vai contratar o melhor varredor de chão que você já contratou na sua vida. E mandamos ele para lá. O Paulinho, então, o admitiu. Passado um tempo, ele retorna lá e vai me agradecer e me diz assim, eu vim agradecer o senhor e vim para também dar 2 boas notícias. A primeira delas é que eu já me batizei e me casei. Que beleza. Entendeu? Com a mulher que eu vivia com ela. Eu falei, que maravilha, que história bacana e tal. Ele disse assim, eu tenho um sonho muito grande. Eu disse, qual que é seu sonho? Eu falei, eu gostaria de fazer um seminário, mas eu não tenho recurso, o dinheiro que eu estou ganhando lá está dando para eu alimentar minha família. Mas eu não tenho recurso.
Aí na mesma hora, ligar para quem? Aí liguei para o Heber Dutra, ainda estava lá no Carisma. Heber, a história do rapaz é essa, essa e essa. Você precisa dar um jeito de botar ele. Ele falou, pastor, nós estamos num sufoco aqui, não tem condição. Falei, Heber, esse moço não pode, é um sonho dele. Falei, manda ele aqui. Mandou ele lá. Aí ele fez o básico. 2 anos depois eu estava indo na formatura dele. Olha só. Aí aconteceu 2 outras coisas muito interessantes. Foi que ele prestou um concurso para o Estado e passou em 5º lugar. Meu Deus. Mas não foi chamado. E ele foi lá no gabinete e disse, olha, pastor, eu passei no concurso e não me chamaram. Eu falei, mas não te chamou por quê? Porque disseram que tinha problema na minha documentação pelo fato de eu ter sido preso e tal, que eu tinha que buscar isso não sei aonde, no juiz não sei das quantas e tal. Eu falei, não, isso não pode, não tem condição. Nós temos uma reserva no Estado de 10% das vagas para os egressos do sistema penitenciário. Você não pode. Aí sabe o que eu fiz? Eu pedi uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O pessoal critica muito direitos humanos, mas direitos humanos é tudo que se refere à vida, à pessoa. Quem não tem uma casa para morar é uma questão de direito humano. Quem não tem comida em casa é questão de direito humano. Quem não tem dignidade é questão de direito humano. As minorias são questões de direitos humanos. Enfim, direitos humanos é uma coisa muito abrangente. Então nós fizemos essa audiência e chamamos o diretor da empresa responsável pelo concurso na audiência. Ele teve que ir. E perguntei para ele, por que é que esse moço passou em 5º lugar no concurso e vocês não chamaram? Não, sabe como é que é, deputado e tal. Aí muda o termo um pouco, né, na relação não é pastoral e tal, mas é porque teve esse problema na documentação, mas é vocês quem tinham que providenciar, ir atrás da documentação. O moço acabou de sair da prisão, não tem dinheiro para pagar um ônibus, vocês vão mandar ele providenciar documento. Eu sei que o cidadão ficou tão apertado que 3 dias depois ele me telefonou e disse, deputado, estou ligando só para dizer que o rapaz já tomou posse, viu? Ele já está trabalhando. Foi contratado como motorista no Estado. Já fez um outro concurso, subiu de nível para um salário maior. E aí, por último, ele chega para mim e disse assim, o meu outro sonho era estudar direito, fazer advocacia, para que eu pudesse ajudar aqueles que hoje estão na situação que eu estive. E eu fiz o vestibular na Faculdade Batista, passei e estou estudando direito. Meu Deus. Nossa, Agora, esse você vê, rapaz. aonde começou essa história? Dentro de uma cela, com o programa chegando lá naquela penitenciária, né? E graças a Deus, e eu sei que esse programa chegou lá também por uma iniciativa, por uma visão muito vanguardista do pastor Márcio, que foi aquela de colocar os televisores em várias celas de presídios. Deixa eu chamar um companheiro para participar desse assunto, que é o pastor Jean Carlos. Pastor Jean, o homem da voz mais bonita da TV e da rádio Você tem que brasileira. convidar ele em inglês. Welcome. Bom dia. Thank you, brother. Good morning, everybody. Bom dia a todos vocês. É bom demais estar falando com vocês de novo. Vou ser breve. Pastor Vanderlei Miranda, uma pessoa que a gente também admira muito. Excelente apresentador, excelente contador de história, né? Com certeza essas reflexões vão ser edificantes, como foram sempre no Noite Companhia. Então, parabéns pela estreia hoje. Mas o motivo principal da minha ligação é que quando vocês falaram, o pastor Vanderlei citou a família que sofreu acidente, né? Eu não pude deixar de ligar, e aí infelizmente minha linha caiu naquele momento, é que a família é realmente uma família cristã, uma família de conhecidos. Eu conheço a família, estive falando com parentes, né, da criança que morreu, uma criança de 8 anos, 1 ano e 8 meses, chamava-se Cauã. A mãe ainda está hospitalizada no João 23, no estado grave, ela não sabe, ela está em coma, não sabe que a criança faleceu. O nome da mãe é Kelly. É um outro filho da Kelly também que está hospitalizado com fraturas no corpo, também no João 23 na pediatria. Né? Eu sei que vocês já oraram, mas é uma família que ainda requer muita oração. O pessoal de casa continua orando, porque foi um acidente muito bruto, né? Uma situação muito agressiva. A criança foi lançada fora do carro, já caiu morta. O irmãozinho de 4 anos, que é o Keren, está no hospital, viu o bebezinho caído e morto no chão. Né? Tinha uma outra irmã também no carro, a irmã do Kevin, que sofreu alguns ferimentos, mas já está em casa. Os avós do Kevin, ou seja, os pais da Kelly, também estavam no carro, mas estão melhor, mas também com ferimentos. Sábado foi o enterro dessa criança e
amigos me ligaram aqui lá de Igarapé, dizendo que foi realmente um sofrimento muito grande. Então, agora a Kelly está hospitalizada, estado grave, o esposo, Cristiano, também está nessa batalha aí. Então, que as pessoas continuem orando, porque realmente as nossas estradas acabaram com o sonho de mais uma família, infelizmente, por tantas situações de violência que a gente vê no trânsito, né? A gente ficou muito triste com isso. Então, muito bem lembrado pelo pastor Vanderlei Miranda, eu queria só registrar o nome dessa família, né? Porque é uma família muito querida, também preciosa, com quem a gente tem. Amém. Amém, pastor. Acho que a ligação dele ficou um pouco ruim, é isso? Eu continuo te ouvindo, mas eu só queria, eu liguei realmente só para registrar. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, viu, Obrigada, pastor? A gente Jean. já orou Um mesmo abraço, e vamos Jean. colocar em oração essa semana mesmo, lembrando essa semana toda sobre essa família e tantas outras, né? Que essa família simboliza exatamente o que tem acontecido de imprudência e irresponsabilidade, às vezes, nas nossas Você veja estradas. que a gente está vivendo, assim, de certa forma, uma incoerência, né? Nós precisamos da duplicação da 381 na direção aqui do Vale do Aço, porque tem morrido gente aqui todos os dias, é um absurdo. E estamos cobrando duplicação e queremos que ela saia, é uma demanda de muitos anos. Mas, na outra ponta, nós temos a Fernão Dias, que é a mesma 381, duplicada de Belo Horizonte a São Paulo, com acidentes também tão terríveis como esses. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma estrada melhor, a gente precisa também de um motorista melhor preparado para ocupar essas estradas, sabe? Porque, como está... Se não houver uma campanha muito forte, aliás, agora começou até uma campanha, e tem um deputado que propôs uma coisa muito interessante em Brasília, que nas embalagens de bebidas, cerveja, seja ela que embalagem for, vem ali a foto de um carro acidentado. Assim como já acontece nos maços de cigarro hoje, aquela pessoa moribunda, aquela pessoa ali já, né, em algumas no leito de morte, que na embalagem da bebida venha a foto de um carro acidentado. E eu até sugeriria mais. Aliás, vou até levar essa proposta adiante. Eu me lembro que no governo do Jânio Quadros, em São Paulo, ele fez uma coisa que parecia uma loucura. Mas Jânio Quadros começou a colocar, assim como que um troféu, entre aspas, em cada via de grande movimento de São Paulo, um carro acidentado em cima de uma plataforma de cimento. Então você passava, dava aquele choque, porque você via aquele carro todo destroçado. Acontece muito ali isso, em cima até nos postos da Polícia Federal, você vê muito isso e você vê essas coisas acontecendo. Pastor, a gente chegou ao fim mesmo, estouramos todos os limites de tempo possíveis e imaginários com o pastor Vanderlei, que é uma benção, a gente quer te agradecer. Obrigado. Você pode assistir de segunda a sexta, mais os inéditos de segunda, quarta e sexta, às 23 horas, o Reflexão com o pastor Vanderlei Miranda. Pastor, obrigado, meu, até bronca já tomei aqui. Obrigada, pastor. Deus Obrigado a abençoe. vocês, um beijo para todo mundo de casa. Amém. Prazer, pastor, estar com você aqui, www.redesuper.com.br. Então, você tem mais informações sobre a estreia do programa Reflexão, hoje, aqui pela Rede Super.